A gente começa então o bate-papo, primeiro agradecendo a todos vocês por terem vindo. Boa tarde, a Ludetana, porque voltou ao debate, com muito prazer estar aqui conosco, é uma contribuição sempre importante. E a gente começa, como eu disse, com o professor Cláudio, com a Glórgia. E o assunto é a temperatura do planeta, o aquecimento global e outros temas derivados deste principal, que é o tema do estudo da Glórgia, né, Glórgia? Te agradeço por você ter vindo, professor, também. Queria que você começasse um pouquinho falando da sua dissertação, quer dizer, o que você fez na graduação, né, que te levou ao mestrado, para estudar exatamente o que no mestrado, e em linhas gerais do que trata realmente, porque eu disse aqui só muito rapidamente, uma dissertação é um negócio, um trabalho grande, extenso, mas assim, em linhas gerais do que trata exatamente essa dissertação e por que teu interesse nesse assunto. Certo. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu sou formada, graduada em Ciências Ambientais, que é um curso multi-interdisciplinar. Então, a gente já traz da graduação esse foco, essa vontade de entrar em diversos assuntos e permear essas diferentes situações. Então, eu, a partir da graduação, achei que seria interessante eu seguir na carreira acadêmica e embarquei no mestrado. Que aí você quer se tornar professora. Sim, uma das coisas que você quer fazer. Uma das vontades, pode-se dizer assim. Então, no mestrado em Planejamento do Desenvolvimento, no Núcleo de Autoestudos Amazônicos da UFPA, eu iniciei a minha pesquisa voltada para a questão das mudanças climáticas associadas às problemáticas que se observam nas cidades, principalmente focando na questão da vulnerabilidade e da adaptação a essas mudanças, as mudanças que já estão ocorrendo, né? Então, o impacto que eu abordei foi a questão das inundações na região metropolitana de Belém. Por quê? Porque vem se observando nos últimos anos que não adianta se pensar na mudança climática como algo apenas global, algo muito distante, mas sim no local, se atuar no local exatamente, né? Nesse caso nas cidades, no meio urbano, que o Brasil ele passou por um processo muito rápido de urbanização e muitas vezes, em várias situações, né, uma ocupação desordenada. Então, para as mudanças climáticas, essa ocupação desordenada associada a outros fatores, ele vai agravar os impactos que as mudanças podem acarretar. Então, na minha dissertação, eu abordei alguns indicadores de saneamento, de habitação e de aspectos sociais que me auxiliaram para construir índices que me permitiram chegar a algumas conclusões. E o seu orientador foi o professor Cláudio, é isso, professor? Sim. Quer fazer algum comentário sobre a dissertação? Pode fazer, por favor. Simplemente, que es una de las primeras disertaciones de este tipo na região amazônica. Obviamente que foi muito bem feita e tanto é que tivemos a sorte de que a Glórgia tem sido premiada dentro do último encontro nacional de pós-graduações sobre sociedade e meio ambiente e natureza, que foi feito aqui em Belém, com participação de as maiores universidades e institutos de pesquisa do Brasil. E a Glórgia tem sido homenageada ou premiada como a melhor dissertação de mestrado nesta associação de pós-graduação de todo o Brasil. Que bom, né, professor Ludetana? Mas olha, eu fico tão feliz porque é um tema, antes de começar o programa, nós estávamos conversando, né, professor, sobre o trabalho junto com catadores, que não tem a linguagem acadêmica, a linguagem científica, mas que eles sabem, eles sentem, né? Eu
estava dizendo para ele, mudanças climáticas. Só vejo as pessoas reclamar, ai que calor, não estou mais aguentando. Meu Deus, estão derrubando as árvores. A única expressão que todo mundo conhece no popular é que as mudanças climáticas são provocadas pelo desmatamento. É cientificamente comprovado. Mas como que as pessoas, a partir da sua tese, que nem todo mundo vai saber lê-la, nem todo mundo vai ter a dificuldade de ler essa tese, né? Todo mundo acha que a tese é para ficar, às vezes, guardada ou só discutida entre os intelectuais do conhecimento, pesquisadores. Normalmente as teses ficam assim, né? De que nós escrevemos para nós mesmos. E a minha grande preocupação e minha pergunta para você e para o professor, obviamente, que orientador e orientando tem uma grande... são muito ligados, interligados, então, quando eu pergunto para você, eu também estou me referindo ao professor, porque ele orienta o caminho que você deve seguir, como fazer com que as mudanças climáticas sejam entendidas melhor pelas populações, né? Porque, na realidade, nós culpamos muito a sociedade. Quem é a sociedade? Ponto de interrogação. O povo, quem é o povo? Belém está sendo afundada em lixo. É o povo. Mas quem é o povo? Nós fazemos parte disso. Será que o lixo mal colocado? Porque nós estamos usando o solo. Todo mundo se preocupa em estudar tudo. E o solo? Né? Em que o solo, na sua tese, em que as pessoas poderiam conhecer sobre o solo, sobre as mudanças climáticas, mudança climática já é uma consequência, né? De alguma coisa que fez com que a temperatura aumentasse. Então, como é que você pensa, e esse é o meu papel aqui, para ajudar a Renatinha, é que você faça com que a população entenda. Eu só aceito trabalhar no lugar que a pessoa me permite fazer com que a sociedade também entenda, porque ela está sendo, às vezes, cogitada como culpada. Isso, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Assim, ainda esse assunto, mudanças climáticas, assim, de uma forma geral, ainda é colocado muito distante das pessoas, da população. Então, talvez por isso seja um pouco difícil das pessoas visualizarem que está aqui, está ao seu redor, está acontecendo. Né? O problema é local, não é em outros países, não ocorre só para os países de primeiro mundo que a gente vê na televisão, não, está acontecendo já. Então, não se pode culpar, né? Mas as políticas públicas que se aplicam às cidades, ao meio urbano, seria interessante que elas abordassem essa temática e não colocasse para o futuro, para as próximas gerações o problema. Não, já trazer meditação, nós ainda não conseguimos sentir de uma forma drástica, mas isso vai acontecer. Então nós precisamos estar preparados para isso. Normalmente eu coloco da seguinte maneira: é necessário mudar o horizonte de visão. Muito bem. Es decir, nós estamos acostumados pelas notícias que producimos e que recebimos a ter um horizonte a um futuro muito longe. Por exemplo, no ano 2100 a temperatura. É verdade. Então, mudar o horizonte temporal é importante. E também eu acredito que mudar o horizonte de visão. Nós estamos acostumados também, em função das notícias que recebimos e produzimos, a mirar para o céu. Então, a realidade é que nós deveríamos começar a mirar, como a senhora falou, para baixo. Es decir, a realidade é que todo esto de dióxidos de carbono y de toneladas y de gases y no sé qué, es medio longe, medio alto, longe no tempo, longe en cambio, por otro lado, lo que nós precisamos es mirarnos para nós, nós construímos lo que estamos fazendo y a un prazo temporal más curto. De esa manera, a temática vai começar a permear muito mais fácil. Entanto, continuo falando de toneladas de dióxido de carbono, nem a senhora, nem eu, nem ninguém vai entender nada. Agora, professor, deixa eu aproveitar essa sua fala, eu lhe interrompi por isso, e aproveitando também o que a Ludetana falou, quando se fala em emissão de gás carbônico, como dióxido de carbono e tal, eu acho que é aí que precisa explicar para a população. A intervenção dela. Então, eu queria que a Glórgia e o professor ajudasse, a Ludetana também, que é especialista também nessa área, a explicar para a população, né, para frisar mais uma vez, que a gente já ouviu, isso tem sido divulgado em programas na televisão, enfim, mas é sempre bom a gente falar sobre isso. O que a população, no caso de Belém, você estudou a região de Belém, o que nós fazemos, então,
gestão, no dia a dia, que pode interferir nisso, né? Que pode aumentar influenciar no planeta, no meio ambiente, aí até na temperatura. Quer dizer, que ações são essas diárias que a gente faz, que não se dá conta e que não contribui para melhorar o planeta? Pelo contrário, prejudica. É isso que eu acho que é importante, porque aí é no que a Ludetana diz, você explica a sua pesquisa para a população, né? Certo. O que acontece? No meio urbano, os principais fatores poluentes seriam principalmente a questão dos transportes, a emissão de gás carbônico através de veículos. Do combustível, né? Combustível, né? Até mesmo porque, aí já fugindo um pouco da minha dissertação, mas já é notório uma quantidade imensa de veículos sem a estrutura viária adequada que dê conta dessa demanda, né? Então, essa massa de veículos ela é um dos fatores. Além disso, o meio urbano por si só, a construção do meio urbano, ele tende a causar um desmatamento. Então, é um processo, em algumas situações pode ser bem rápido e isso influencia também de maneira bem forte, direta sobre a cidade. Então, quando se fala em ilhas de calor ou problemas relacionados a que as pessoas sempre, está muito quente e esse ano fez mais calor que ano passado, algo do tipo, pode estar relacionado a isso. Então, quer dizer que construir muitos prédios altos em Belém, por exemplo, estamos falando de Belém, realmente isso causa ali aumenta e causa uma bolha de calor no meio desses prédios? Isso não seria o que nós chamamos cientificamente de mudança do clima. Esto é uma alteração que se dá nas condições meteorológicas. Porque ela disse, falou da especulação imobiliária. Mas o fato de nós mudar o padrão de ocupação do solo, neste caso a verticalização, implicando maior impermeabilização. Nós não temos quase praças em Belém, nós não temos nenhum tipo de... Nós estamos ocupando cada vez mais espaços que não... porque nós temos verdes vão... Exatamente, e lembrando que Belém tem dois processos. Um muito claro nesta região central, que é a verticalização e a impermeabilização. Mas nos últimos anos estamos vivendo um processo também de ocupação das áreas periféricas. E então estamos ocupando margens de canais, estamos ocupando nascentes de rios, es decir, a mudança do clima ou a alteração não é somente uma alteração, como digo, na estratosfera, na atmósfera, é um ciclo como um todo. Quer dizer, desmatando essas pequenas áreas, impermeabilizando, fazemos que, por exemplo, o ciclo, a água mude seu comportamento. Então, todos nós sempre pensamos e colocamos a cidade como esta zona central da cidade, mas a realidade é que o que nós estamos fazendo no eixo da BR, o que nós estamos fazendo no eixo de Augusto Montenegro, é tão ou igualmente danoso como a Doca de Sousa Franco. Quer dizer que o ideal seria, porque assim, a especulação imobiliária não vai parar, a cidade vai continuar crescendo, vão continuar construindo e prédios, onde tiver casas, espaço verde vai ser destruído. Aí o ideal seria então manter áreas verdes, quer dizer, parques então, né? Preservar o ideal seria que, por um lado, existe, mas que fosse de alguma maneira respeitado toda a legislação, por isso o ideal seria isto, é decir, a especulação imobiliária existe e existirá sempre. O que você tem que fazer é ordená-la. E para ordená-la tem que cumprir a legislação. Zonificar a cidade. Não toda a cidade pode ser utilizada como uno quiser. Nem sequer todo quarteirão pode ser utilizado. E Belém parece que é utilizada. E Belém parece ser que a legislação existe, mas que lamentavelmente cumpre. Deixa só a gente ver o que a Júcia tem ali do telespectador já. A gente tem duas perguntinhas, Renata. O Madison Alan, ele quer saber que ações poderiam ser tomadas pelas políticas públicas para diminuir esses efeitos das mudanças climáticas em Belém. E aí eu faço outra perguntinha depois de pagamento. Fiquei. A questão de as secretarias municipais e estaduais, muitas vezes elas não terem um profissional que
ter esse olhar multidisciplinar. Então, o que acontece? A ausência, talvez, desse profissional fique numa limitação para a produção de dados, e aí vai também influenciar para a questão da elaboração de projetos. Então, as mudanças climáticas, a questão ambiental, ela não está sendo inserida nos projetos públicos. Só na área mesmo ambiental. Isso. Né? Ela não é transversalizada, desculpa, né? Isso. Ela não é transversalizada, por exemplo, ciência e tecnologia se separa, porque não se pode pensar ciência e tecnologia sem pensar em meio ambiente. Isso. Né? Educação, sem pensar em meio ambiente. Saúde, sem pensar em meio ambiente. Agricultura, sem pensar... Então, eu acredito que, já entrando aqui, me permita trabalhar o tema de forma transversal, porque é muito complicado. Eu acredito que no próximo, final desse século, nós estejamos mais preparados para trabalhar a transversalidade. Porque com a abertura para a diversidade temática na área acadêmica, na área do comércio, na qualquer área da própria tecnologia, a diversidade é tão grande que às vezes você está sabendo fazer uma coisa, daqui a pouco já não é mais daquele jeito, já tem outras possibilidades. Então, temas ambientais, temas ambientais são problemas, mas não problema enquanto um empecilho, problema enquanto desafio. Então, certamente a tua tese, a tua dissertação, desculpe, ela tem que trazer isso. Eu sou professora da universidade há 35 anos e eu fico sempre preocupada em que a gente não faça dissertações e teses de doutorado para ficar engavetado. Nós temos, a Universidade Federal do Pará tem a obrigação de contribuir para o desenvolvimento dessa região e não assim, jogando mais profissional, mas fazendo com que esse profissional possa prestar um serviço à sociedade. Trazer realmente boas ideias, que eu acho que é bem o caso da tua dissertação. Tem um sentido prático, digamos assim, falando uma outra linguagem bem forte, né? Tanto que alguns dos tópicos que eu abordei dos indicadores, eles permeiam áreas completamente diferentes. Perfeito. A questão da habitação, muitas vezes se isola do saneamento, que se isola da questão social, da educação, da renda. E para avaliar como essas mudanças, como a vulnerabilidade, as mudanças climáticas pode estar nos afetando, é fundamental que se avalie também a renda. Perfeito. É fundamental que se avalie também a educação. São indicadores que... Mas por que exatamente? Eu queria que você explicasse melhor essa relação da renda dessas pessoas, por exemplo, da educação. Em situações de emergência, de situações de risco, muitos pesquisadores já identificaram que a renda da pessoa que é atingida por que é atingida diretamente por esse dano, esse risco ambiental, o nível de renda que ela tem vai influenciar na capacidade dela de se adaptar e de lidar com as problemáticas, os impactos que venham. Então, por exemplo, enchente, inundação, mas eu digo normalmente nós decimos duas frases. Por um lado y ya hemos escrito algunas cosas al respecto y publicado, una frase que es los desastres naturales, que es una manifestación clara de mudanzas no clima, eles no son naturales. Quien construye los desastres somos nós. Isso já está provado, professor? Sí, lo que nós decimos es que los desastres son un gap, son un hiato, son en un desenvolvimiento. Es decir, a falta de desenvolvimiento, que es lo que a Gloria está colocando, saneamiento, moradías irregulares, vulnerabilidad social, es decir, pobreza, falta de educación, etcétera, etcétera, eles são os factores que transformam em desenvolvimento. A ausência de desenvolvimento é equivalente a desastres. Que aí as pessoas acabam construindo casa onde em qualquer lugar sem Quantas vezes nós escutamos na televisão aquelas frases: se isto tivesse acontecido, não teria. Não, frases como o que aconteceu no Japão, um terremoto, por exemplo, que não tem nada a ver com o clima, mas se este terremoto tivesse acontecido no Brasil e tivesse acontecido tal. Por quê? Porque o desenvolvimento ou a ausência dele é a melhor manifestação da existência de um desastre. Entendemos. E uma só frase, só para terminar, e novamente para relatar lo que você perguntou, mas uma frase muito corta, nós decimos,
parafraseando um colega colombiano, o problema não é quanto chove, o problema é o buraco que eu tenho no teto. Se o teto não tem buracos, pode chover todo dia. Então, talvez essa frase resuma um pouco o que você está falando. Exatamente. Henrique, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. O professor falou de uma coisa muito interessante, que as pessoas ficam falando para 2100 e tal. E eu até lembrei de uma coisa, uma espécie de uma anedota que vem a caráter. Uma vovó foi assistir a conferência de um cientista, neto, e ele fala lá que o Sol está em período de resfriamento, que daqui a 5 bilhões de anos vai se resfriar. E ela gritou, o quê? Não é possível. Ele falou, calma, vovó, é daqui a 5 bilhões de anos. Ah, pensei que era daqui a 5 milhões. Ela já se conformou. Então, eu estou pensando aqui, eu estou há 35 anos fora de Belém, mas eu venho aqui e não cortei o cordão umbilical. Mas agora que eu vim, eu estava andando em alguns bairros, porque eu morava aqui na Vila dos Bancários, aqui perto da Assembleia Paraense, e de lá da Tavares Bastos em diante, era quase que inóspito, há 30 anos atrás. Então era uma aventura. Eu fui na casa de um amigo que mora na Marambaia. Eu queria saber, Glória, porque eu estou vendo o crescimento desordenado. Exatamente. Eu vi um salão de barbeiro, eu estava precisando fazer o cabelo rapidamente, que eu ia dar uma casada. Entendeu? E eu estava desesperado atrás de um salão de barbeiro, e fui, quando eu vi, aí um amigo meu, tem aí perto, não sei o quê, eu fui lá, eu não sabia como é que cabia a cadeira dentro daquela casa. O crescimento desordenado. Existe algum mecanismo para ser? Eu sei que a questão de administração municipal, as pessoas se apossando do que podem, porque a sobrevivência, a lei da sobrevivência ainda é a principal, primordial. E estão fazendo alguma coisa, eu queria saber, em sentido de conter a população, porque o primeiro instinto da gente é de conservação. Você ter um teto, você fazer alguma coisa. Mas tem espaços, doutora, que eu não entendo como é que fazem, como é que vivem. Não, eu não identifiquei assim nada que esteja barrando realmente essa desordenação do território, do uso do espaço urbano. Mas o que se observa, tem alguns projetos que estão sendo desenvolvidos ao longo da região metropolitana como um todo, Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Isabel, mas são projetos muito pontuais e que muitas vezes, aí entra o pessoal da sociologia, né? Não se leva em consideração o indivíduo em si. Então, não adianta simplesmente eu retirar aquela população que já está acostumada há 20 anos morar naquele espaço. Capião. E simplesmente colocar eles numa outra localidade que ele não tem condições de se manter nenhuma. Então, tem todo um planejamento social, urbano e ambiental que deve ser pensado para realmente ordenar o espaço urbano. Existe alguma coisa, como a professora estava querendo colocar aqui, de maneira prática, se possa dizer que está sendo tomada alguma providência para que daqui a 30 anos, por exemplo, estou te dizendo, há 35 anos eu saí daqui, o bairro do Marco se chamava Marco porque era o fim da cidade. Longe. Bandeira branca. Não me lembro como que era, mas hoje em dia, é quase o olho do furacão. Você não mora, como você diz, não mora aqui faz 35 anos, mas... Não, mas eu vou tentar ver se posso ser também um pouco mais incisivo. Nós, nos últimos 3 meses, em todo o Brasil, mas aqui em Belém também, temos assistido, seguramente aqui em Sem Censura para também, as propostas dos candidatos. Eu pensei exatamente nisso. Eu não tenho escutado, não tenho a sorte de escutar por la TV a cabo São Paulo, Rio de Janeiro, Belém. Eu não tenho escutado a nenhum candidato, nem a atual prefeito, falar nenhuma questão ao respeito de áreas verdes em Belém do Pará. Eu não sou brasileiro, mas sofre junto, né? eu sofro um tema que não deveria sofrer, que é futebol. E eu sempre digo que, por exemplo, Belém é uma cidade que não tem uma só quadra de futebol pública, onde 22 pessoas possam jogar futebol. É decir, as áreas verdes, que cumprem a função social de lazer,
de paisagismo, etc., mas também cumprem uma função de infiltração da água, infiltrando a água, Sustentação não do temos solo. enchente, não é limpando canais. Nos primeiros 15 dias da administração que você vai resolver o problema. Normalmente, já que é para tomar atitude, é dizer, uno tem um pé na academia e um pé na realidade, né? Isso. E então, uma atitude muito comum que nós escutamos é: choveu mais da conta, São Pedro abriu a torneira, etc, etc. Novamente, uma perspectiva para cima, quando a realidade não é que São Pedro abriu a torneira, é simplesmente que nós não sabemos o que fazer com a água. Uma chuva de 5 minutos em São Paulo é um novo dilúvio. Então, é isso mesmo, assim, Certas não é... localidades lá, altamente civilizadas, como se diz, entre aspas, são completamente intransitáveis durante dias. Uma chuva de 10 minutos, digo, se uma chuva de Belém, das 4 horas da tarde, desce lá, aquilo naufragava. Mas aqui já acontece muita coisa. Claro, é assim, a realidade Agora, é mas que, não era obviamente... Belém, não. Claro, pues, a Antigamente realidade é que chovia. a população parada, tem sua parte de culpa, e nós vemos isto, mas o tema do lixo e da obstrução dos canais, isto é um fator fundamental. Então, é uma questão de educação ambiental, uma questão de fiscalização, punição da atitude da população. Mas há que ter um planejamento. Isto não soluciona, exatamente, isto não é tudo. Perfeito. Deixa eu ver o que o telespectador tem para nós, porque a gente já está daqui a pouquinho encerrando esse bloco. Vamos lá. Renata, tem muita gente concordando com a falta de espaço e com o crescimento desordenado da cidade e com a falta de planejamento. A Lucineuza, ela pergunta pelo Twitter e ela quer saber qual o resultado concreto da tua pesquisa, Glória. E ela te dá parabéns pelo prêmio. E também tem uma perguntinha do John Pablo. Ele diz que ele é historiador e ele diz que na década de 70, o mundo passou por uma diferença de temperatura em que a temperatura ficou mais alta naquele momento e depois voltou a cair, né? E ele pergunta como é que tu explicas isso, se antigamente a gente não tinha tantos carros e nem tinha tantos prédios como hoje. Deixa eu aproveitar essa pergunta e também, já que a gente já está para terminar esse bloco, essa questão das mudanças climáticas, aproveitando essa pergunta no espectador, é exatamente isso. O clima da Terra, a Terra está em constante mudanças, alterações, enfim, né? Fazemos parte aí de um organismo enorme. O clima não vai ser alterado de qualquer forma, quer dizer, independentemente, eu sei que isso tudo que eu vou dizer aqui, que foi o que o telespectador falou, vai de encontro a tudo que vocês estão dizendo aqui. Mas, enfim, o clima não iria sofrer alterações realmente, independentemente de qualquer intervenção do homem na Terra. As temperaturas iriam subir, iriam diminuir, outras coisas iriam acontecer, ou não? Ou essas intervenções do ser humano realmente estão diretamente relacionadas com as mudanças climáticas? É isso que eu quero perguntar, que é mais ou menos o que o telespectador quer saber. Existe uma palavrinha-chave que seria a variabilidade climática. Esse processo, como, não sei, o João Pablo, eu acho. John Pablo, né? João Pablo perguntou. Esse processo de variabilidade, ele seria mais ou menos assim. Durante um período, nós temos aquele clima que está todo mundo habituado e, de repente, há esquenta demais ou uma elevação da temperatura, algo que se sobressai e depois volta ao normal. Esse é um processo normal que ocorre e em Belém a gente tem esse processo de variabilidade climática anual. Temos períodos de mais chuva, de menos chuva, um pouco mais quente e menos quente. Então, se explica esse fato, esse acontecimento dessa forma. Agora, o processo de mudanças climáticas, ele é gradual e ele vai se somando. Então, por isso, instituições internacionais, como o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, ele busca estudar essas mudanças que vão acontecer e não vão regredir. A tendência é que ela se agrave. Quer dizer, quanto mais dióxido de carbono, mais desmatamentos, isso realmente teoricamente, o homem não faz nada que a natureza, como você bem falou, não faria. O que o homem faz é mais rápido, com maior intensidade. Só isto. Quando nós estamos acelerando um processo que teoricamente
a natureza levaria Muitos anos. os milhões de anos que estávamos falando antes. Então, Nós é que deveríamos cuidar. nós deveríamos, de novo, planeta, cuidar do planeta, mas não nas questões de Afinal, pensemos moramos nas aqui. gerações futuras, os 5.000 anos, sino pensemos um pouco em hoje. Nós não estamos tendo um ambiente agradável para poder viver. Então, eu acho que é isso o que nós temos que... Somos uns egoístas, individualistas, só pensamos em nós. Professor, rapidinho, professor tá? Fabian e a Glória, só para dizer o seguinte, que nós trabalhamos dentro da pedagogia do medo, né? Está muito viva a história da pedagogia do medo. Então, essa previsão, daqui a 10 anos, então eu posso ir fazendo, que ainda falta muito tempo. Há muitas pesquisas, a gente não pode... Há muitos estudiosos, né? Os nossos telespectadores sabem que há muitas pessoas envolvidas em buscar saídas. Só que essas saídas não chegam onde a pobreza reina, aonde as pessoas precisariam de mais esclarecimento para ajudar os pseudo-intelectuais ou aquelas pessoas que fizeram a pesquisa, que têm os indicadores na mão e que esses indicadores às vezes passam rapidamente na televisão e as pessoas não sabem como absorver para interferir. E aí eu insisto, como nós podemos ajudar a população de Belém, a sociedade de Belém, as pessoas de Belém a fazer alguma coisa, a amar essa cidade, a amar a sua vida, para fazer a mudança, para começar, porque não falta mais 20 anos não, é muito menos. E esse tempo, que é chamado um tempo de 20 anos, isso pode ser diluído em 5, em 15, né? Nós não podemos dizer que... Temos que ter amor e cuidar da cidade, né? Cada um fazendo... A gente vai continuar falando disso no próximo bloco, com certeza vai ter mais perguntas, mas eu agora vou ter que fazer um intervalo, viu? Mas agradeço muito, foi muito bom. A gente vai continuar aqui conversando sobre mudanças climáticas e todos esses temas relacionados ao meio ambiente. Mas a gente vai para o intervalo, como eu disse, e na volta, no próximo bloco, vamos conversar com o Carlos Henry, que está lançando livro, né? E também tem CD, a gente inclusive vai sortear aqui e vai conversar com ele sobre a história dele, porque o Henry é médico, é compositor também, é paraense, mas mora há muitos anos em São Paulo e tem uma história boa para contar para nós. Depois do intervalo, a gente bate esse papo.